Olá pessoal, todos os nossos seguidores, né? Hoje a gente está aqui com um grupo, um grupo de mães, né? Para contar um pouquinho da vida de cada uma, do diagnóstico de cada um, né? Que a gente sabe que cada diagnóstico é diferente. Então eu vou dar a palavra agora para a Nani, vamos chamar assim, né? Porque é a Juliane, mas eu vou te chamar de Nani, como tu já me permitiu. Para contar um pouquinho do seu diagnóstico como mãe, quando foi, como recebeu, o que sentimento foi naquele momento, né? Então, dou a palavra para você. Então, eu sou a Nani, que é meu apelido de infância. Eu voltei a ser a Nani quando a gente fundou o Autismos, que era um grupo de formação continuada para educadores. E tinha muita Ju no grupo, então eu virei a Nani, né? Voltei a ser a Nani. Retomei isso e foi bem bacana. É engraçado como o nome, às vezes a gente retoma certas coisas, né? Eu sou a mãe do Vitor, né? Do Vitor Hugo, um jovem autista adulto de 22 anos. De 22 anos, gatíssimo por sinal. E o diagnóstico dele foi há 20 anos atrás, né? Minha área acadêmica sempre foi voltada para arquitetura e cada vez mais ela me puxa para outras coisas, a vida, né? Puxa a gente para outras coisas. E voltado ao autismo, qual é a minha história, né? Eu fui cofundadora da AMA Blumenau, cofundadora do Autismos, né? E hoje eu sou voluntária da ONDA, que é uma ONG, na verdade internacional, hoje a gente considera, que absorveu o autismo porque a gente não tinha perna, né? A gente éramos em 4, 5 pessoas e a gente estava abarcando projetos muito maiores, a gente não estava dando conta, e a ONDA tem ali um repertório de profissionais muito maior e foi o que aconteceu, assim. E era pra falar de diagnóstico, eu até esqueci. Não, eu acho que eu me precipitei, né? Vamos falar primeiro, porque você perguntou, né? Não, vamos lá. Vamos falar então primeiro cada um pouquinho de si e depois a gente fala então do diagnóstico. Então agora vamos pra Eleandra. É que eu ia falar Lisandra, porque esse nome eu acho que primeiramente é a Lelê, pode chamar de Lelê, a gente deixa. Lelê, que é um apelido também de infância, não foi resgatado, esse foi sempre foi. Então, eu sou mãe de gêmeas autistas e eu sempre brinco que a gente sempre foi diferentona, assim, né? Então, desde a gestação, assim, porque as meninas nasceram em dias diferentes. Elas são gêmeas de dia diferente. Sim, porque elas nasceram na virada da madrugada. Então, uma é registrada no dia 13 e outra é registrada no dia 4. Então, eu brinco que a gente já começa a nossa... a diferença ali. E então, as meninas nasceram prematuras, né? E aí, com a questão de eu ser fisioterapeuta, tal, então eu sempre ficava ligado com questão de desenvolvimento motor, tal. E só que o que aconteceu, assim, né, comigo? Então eu fui, depois do diagnóstico das meninas, eu fui me voltando para a área, né, de estudar sobre autismo. Então eu acabei fazendo pós-graduação em autismo, depois eu fui fazer pós-graduação em psicomotricidade e terminei uma agora em neurociências, aí faço curso de comunicação alternativa, porque a Isabela, além do diagnóstico de autismo, tem o diagnóstico de apraxia. Então lá fomos nós fazer cursos de comunicação alternativa e de apraxia de fala e tentar entender, assim, porque a Bela é nível 2 de suporte, a Alice é nível 1 de suporte, então tentar entender as nuances entre esses autismos, né? Eu também faço parte ali da ONG Autismos e também sou voluntária da Associação da Apraxia de Fala na Infância. Legal. E agora, por último, a dona Vanessa. Eu sou a Vanessa, eu complemento esse trio aqui, né? O nosso trio maravilha, de mães atípicas. Eu sou a Vanessa, sou fisioterapeuta, minha primeira formação é fisioterapia. Então, ao contrário das meninas que não tinham ligação com esse mundo da deficiência, enfim, eu sempre quis muito trabalhar com crianças, né, com crianças com deficiência. Então, eu entrei na fisioterapia buscando esse caminho, esse projeto. Eu queria ser fisioterapeuta de crianças, eu queria trabalhar com a neuropediatria. Então, esse era o meu grande sonho, assim.
me formei na faculdade, terminei a graduação, fui fazer uma pós-graduação em fisioterapia neurofuncional, fiz uma residência em saúde da família. Quando fui para o mercado de trabalho, me decepcionei um pouco com a fisioterapia pela questão da remuneração, da valorização do profissional, né? Sentia que eu me dedicava muito pelas crianças, eu via o reconhecimento nelas, mas financeiramente eu não podia viver só de amor, né? E aí tem uma tia que é psicopedagoga, acabou me convidando para entrar para essa área e assim fui fazendo psicopedagogia, neuropsicopedagogia, agora fiz a pedagogia e estou fazendo uma pós-graduação em TEA, né, em autismo e TDAH também. E no meio de toda essa história, sempre trabalhando com crianças, né, sempre muito envolvida com autismo, já fazia parte da onda grávida, né, eu já estava grávida, então eu já conhecia as meninas da onda e já estava grávida, enfim, aí veio o Arthur e com 3 anos ele recebeu o diagnóstico, estou há 3 anos nesse mundo de mãe atípica, então agora eu tenho as duas nuances, né, eu sou terapeuta de crianças e também sou mãe atípica, né? Todos os dois lados dessa história. E aí tem ao meu redor essas mulheres maravilhosas que são minha rede de apoio, né? Muito essencial hoje, né? Eu acho que hoje é o que a gente mais precisa de rede de apoio. Eu acho que essas conversas com mães atípicas, né? Porque assim, eu sempre digo, profissionais são bons, não vou desmerecer ninguém, né? Mas assim, a gente sabe o quanto às vezes uma mãe falando alguma coisa que às vezes aconteceu com ela, com o filho, acaba tocando no nosso coração, já aconteceu com a gente, às vezes fica mais fácil. De mãe pra mãe é melhor. É melhor. Né? Vamos dizer assim, hoje, né? Então, Ju, vamos lá. Conta agora o teu diagnóstico, o diagnóstico do teu filho, pra gente entender uma questão que é legal a gente colocar aqui no podcast, que ele tem 22 anos. Então, tu já passou a primeira parte, a segunda parte, né, adolescência, e tá ali na fase adulta. Então, é legal a gente frisar bastante ali no diagnóstico e todo o percurso que tu percorreu com ele até hoje. Então, o Vitor hoje tem 22 anos, ele teve diagnóstico com 2, então são 20 anos de autismo já consciente. Deixa eu te pedir uma coisa. E lá atrás, quando tu recebeu, como que foi, antes de tu começar a falar um pouquinho dele? A dificuldade de receber o diagnóstico? Então, foi uma coisa bem curiosa, que eu costumo falar, que eu acho que deu uma... Sabe quando tu leva uma porrada tão grande e daí depois, qualquer porrada que vem depois parece que tu já tá esperando, aquela posição de pé já tá ali esperando. Então a gente teve um falso diagnóstico antes do autismo, que foi o X frágil. Então a gente teve um falso positivo para X frágil e eu emagreci 11 quilos em 40 dias. Porque o que aconteceu? O pai do Vitor trabalha com laboratório e eu já sabia que quando eles pedem para a coleção ir de novo para repetir o exame é porque tem uma coisa errada ou porque foi um positivo que eles querem confirmar. E foi o que aconteceu quando a gente fez a bateria de exame genético. E eu falei, tem alguma coisa errada, eu fui buscar o exame, a menina me olhou diferente e não sei o que, eu fiquei desesperada. Fiquei. E o que aconteceu foi uma questão técnica ali de diluição, enfim, uma coisa técnica de exame que deu um falso positivo. Daí, como veio primeiro o X frágil, o cenário que, pra mim, hoje eu tenho uma ideia diferente de X frágil de autismo, né? Sim. Mas assim, o cenário que veio pra mim na época de um X frágil era infinitamente pior do que o de autismo. Primeiro porque o X frágil, vamos lá, a gente tá falando de 20 anos atrás, não é a minha concepção de hoje, né? Porque eu conheço, né, pessoas que têm X frágil que, meu Deus, até meio que um tapa na cara, mas a gente, né, então assim, a minha ideia de um X frágil cabia numa caixinha. Então era aquilo e não tem como sair na minha cabeça. E o autismo pra mim era uma coisa mais ampla, me dava mais possibilidade, era menos traumatizante, digamos assim, né, na época. Então, como veio primeiro o X frágil, aquilo derrubou a gente, tanto eu quanto o pai do Vitor, e depois quando fizeram o exame pela 3ª vez e fui enviado para fora para fazer e veio o exame como negativo de X frágil e refizeram, que enfim a gente descobriu que realmente não era, aquilo para mim foi, então não é.
Então tá bom, que bom. Então assim, na verdade eu meio que um alívio. Não é que, vamos lá, gente, eu não deixei de passar pelo luto, que a gente fala muito do luto, do diagnóstico, né? Sim. A gente fala em luto. Então a primeira coisa que eu posso falar hoje, Juliane hoje, pros 20 anos, é que é mais de um luto. Lamento. Não é um luto só. Não é um luto só do diagnóstico. Tem o luto do diagnóstico, tem o luto da adolescência, tem o luto da fase adulta. Tá? Não que todo mundo vai passar, eu acho que sim, desculpa aí. Desculpa, não tem como, eu acho que E não é roda praga, a gente tem que parar de achar que é isso, né? Porque o que acontece? Do ser humano, como é que eu posso dizer? Mentalizar, tipo, projetar futuro. E quando tu tem um filho, tu projeta. Por isso que vem o primeiro luto. Tu acha que não, mas tu tem um filho, tu acha que tu vai ter uma vida, tu acha que tu vai jogar bola, tu acha que tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, se é um menino, se é uma menina. Então assim, tu pega aquilo tudo que tu projetou e tu põe numa caixinha. Aí daí que vem o primeiro luto. A vida que tu achou que teu filho ia ter. Desculpa, mas é uma coisa bem egoísta, mas a gente tem isso, é normal. E de toda mãe tem, não importa se é típica, atípica e tal. E o segundo luto vem na adolescência ali, porque a gente se dá conta que algumas prospecções que a gente fez, mesmo depois do diagnóstico, não chegaram, né? De repente um grau de independência, ou uma vida social, ou um grau... A gente percebe que certas coisas que a gente, de novo, fantasiou, e que é importante, porque é assim que a gente vai sobrevivendo, né? A gente tem que botar algumas coisas de novo na caixinha e rever. E no meu caso, o terceiro luto, que foi bem mais maduro, bem mais curto, digamos assim, da fase adulta, é quando chega a hora que o Vitor é grau 3 de suporte, né? Quando tu tem que pensar e falar, poxa, tem que fazer a curatela do meu filho. Então assim, sabe, tem coisas assim que tu pensa, como assim, né? E daí tu tem que escrever um papel, uma carta explicando por que um juiz tem que dar o direito de tu decidir as coisas pelo teu filho. Dá uma impressão assim que tu não acredita nas possibilidades dele, sabe? Mesmo sabendo que não é isso, vem um sentimento, muito antagônico isso, tipo, tu sabe que é aquilo que ele realmente precisa, que ele precisa do apoio diário para isso, para aquilo, só que ao mesmo tempo tu vê a potencialidade dele, que está em outras áreas. E isso é bem doído, assim, é bem doído. Depois que passa, te dá um respiro, espero que seja o último, acho que 3 lutos para uma pessoa só é o suficiente, porque eu acho que nem é justo com eles isso. Não. Mas assim, a gente tem que ser justo com a gente também pra gente cuidar bem deles, eu acho assim. Uma coisa que tu falou que é muito importante, que eu acho que eu já comentei aqui, até aconteceu comigo com o próprio neuro, quando ele deu o diagnóstico pra gente, ele falou sobre mãe, vai morrer aquela mãe típica pra você, pra nascer a mãe atípica, e essa mãe ninguém consegue derrubar. E realmente quando ele falou isso, que eu acho que tem muita gente, mas o médico foi grosso. Não, ele falou a realidade. Porque às vezes a mãe atípica ela já tem frustrações, porque a gente quer no dia da fantasia colocar isso na criança, a criança não gosta, a gente quer dar um alimento, a criança não gosta, a gente sabe como é dificultoso pra gente várias coisas que do dia a dia de uma criança típica é tranquilo, né? Então eu sempre digo assim, tem muitas pessoas que às vezes dizem que a maternidade atípica é muito vista, é muito tipo, coitadinhas, né? Não sei o quê, e a gente, que né, teve uma mãe que falou, a gente que é mãe típica, por que a gente nossa maternidade também não é difícil? Um dia eu falei pra mãe, é difícil, as duas são difíceis, mas as nossas é mais. Porque nós temos que ficar com o nosso filho na terapia, o nosso filho às vezes vai no parquinho e ninguém brinca com ele, então a gente sofre bem mais, né? Mas pra dizer que essa questão de frustração, todo mundo vai passar, cada fase é uma fase, cada avanço deles a gente vai sentindo alguma coisa, uma dificuldade deles também machuca a gente, né? Mas essa questão do luto é complicado para todo mundo, nessa questão do autismo. Isso, tadinha, já deu até uma lagrimazinha no olho, assim, é difícil a gente falar. Que diagnóstico é uma coisa mexe que... bastante. Eu acho até que eu aceitei bem na época o autismo em si, só que
eu aceitei bem por uma questão de ignorância, sim, no sim, verdadeiro sentido A da vida. palavra. Ignorância, porque 20 anos atrás, né, Nani? primeiro que não tinha informação. Eu ia falar, por isso que eu te pedi, como foi? Eu nunca vou esquecer minha mãe. Minha mãe é professora e tal, e trabalhou um tempo na PAI também, como professora. E ela chegou pra mim e falou assim, olha filha, tu vai ter que ler sobre o assunto. Tu pega, vai ler, porque vão falar coisas pra ti que não tá certo. Tu vai ter que poder conversar com o médico, tu vai ter que poder conversar, o médico vai ter que ver que tu sabe o que tu tá falando. Eu pensei, meu Deus, mãe, né? Isso eu lembro, assim, então assim, eu fui ler, né? Fui estudar, E na época, tipo, não tinha, eu li coisa em artigo em inglês, meu inglês era péssimo, o inglês melhorou muito por causa do autismo, porque artigo é um inglês diferente, né? Quando tu vai ler Não é com que a gente aprende aqui. É uma linguagem diferente, né? É cultura, né? A linguagem acadêmica em inglês é diferente de falar inglês, né? Então, assim, eu tive que ler muita coisa e tudo que saía eu ia atrás e teve muita coisa que se falava e estava muito errado. Muita coisa foi feita com meu filho que hoje não se aceita mais, não se faz mais. Então, na época do Vitor, de terapia, se coibia, estereotipia, flap, a gente sabe que é importante para eles se regularem. Nossa, muita coisa assim que eu olho, que às vezes eu penso, não, eu fiz o que eu podia com o que eu tinha na época, né? Sim. Então, assim, meu entendimento é totalmente outro sobre tudo. Sobre tudo, né? Desde a escolha de um profissional, né? Até o dia a dia, a importância de eu estar efetivamente com o Vitor, né? A busca por uma vida adulta produtiva, a consciência de que eu tinha que assumir isso, que eu não podia esperar isso de ninguém, que ninguém ia fazer isso por ele nem por mim, né? Então, assim, o Vitor fez terminou, se graduou em 2019, antes da quarentena ali, e tinha dificuldade em muita coisa, como muita gente tem, e facilidade em outras, né? O capacitismo, que é uma coisa importante também da gente falar, que é a gente olhar para a pessoa, tem aquela história, né, a frase do Nelson Rodrigues, né, tem mais presença em mim que me falta, né? Então o que vem no Vitor primeiro é o fato dele não falar. E pelo fato dele não falar, então nada ele sabe, nada ele entende, nada ele... Sim. Né? Então assim, meu filho vê aula de culinária em tailandês, cara. Né? Então assim, claro, tem limitações em outras áreas, só que quando a gente só foca no que falta, é complicado, né? A gente não tá respeitando a pessoa, né? Então, a gente foi atrás de uma coisa que ele gostasse, teve a quarentena que foi bem complicada, e ele veio, Vitor, para fazer um curso de curta duração na FURB de gastronomia, eu fiz com ele, né? Então, assim, são coisas que às vezes tu tem que entender que se a gente senta e fica, por que comigo, porque eu, não tô tirando o direito de ninguém fazer isso, porque eu acho que todo mundo tem direito de se... Pensar, né? Por quê? Poxa, né? Por quê? Né? Mas assim, se a gente parar nisso, não ajuda ninguém, nem a gente mesmo, né? Então, a partir do momento que eu peguei e disse assim, não, ok, é isso, tá, sou eu que tenho que resolver, eu tenho que resolver, tá, então vamos lá, o que a gente vai fazer? Só que, mais uma coisa, né, eu e ele, né? Sim. O Vitor tem idade para entender o que é autismo, para entender o que acontece com ele. Então, assim, a gente dava a formação do autismo e ele ia comigo e nunca me esqueço, teve uma professora que veio, falou durante a palestra e depois veio falar comigo, que era um absurdo o Vitor ir junto, ficar vendo aquilo lá e tal. Eu falei assim, querido, o Vitor montou os slides. O Vitor tem 17 anos, como é que ele não vai saber sobre autismo? Ele pode ler o que ele quiser na internet hoje em dia. Tipo, como assim não vou falar de autismo dele? De limitação, é importante até ele saber que não é só ele, que, tipo, né? Então, assim, ver outros pais, tipo o João, que é o filho de uma amiga, que é x-frágil, deixa eu voltar nesse assunto, x-frágil, maravilhoso, formado em fisioterapia, biotricampeão, nem sei. Maravilhoso, conheço. O João, aqui de Timbó, né? Judô. Então, assim, por isso que eu falei que meu entendimento de x-frágil é totalmente outro. Então, assim, que ele adorava ver o João falar, né? Adora ver o João falar. Então, assim, é importante botar eles também pra resolver. A partir do momento que eles têm um entendimento e que eles já têm uma idade para resolver aquilo especificamente.
basicamente, né? Então eu acho melhor parar de falar, porque senão a gente não sai daqui. Mas depois a gente volta, tem mais coisas pra gente ir discutindo. Então vamos lá, Leandra. Agora o teu diagnóstico 2, né? Dois diagnósticos. Foram duas fases, porque assim, a Bela, então assim, elas tiveram, né, como fisioterapeuta, então a gente teve, né, a professora Rosa, que foi uma professora maravilhosa de neuropediatria, e aí a Rosa tinha uma apostilinha de toda a parte de desenvolvimento motor. E aí, como as meninas nasceram prematuras, eu ficava com aquela assim, olhando alcançou o marco, tal, não sei o quê. Tanto que elas nasceram de 33 semanas e andaram, com 1 ano e 2 meses, estavam andando bonitinhas, maravilhosas por aí. E aí, só que o que começou a acontecer, assim, a Bela, com 7 meses, ela convulsionou. Ela aí começou a fazer acompanhamento com o neuropediatra, de tomar Gardenal e tudo mais. E aquela coisa da fala que não vinha. Ah, mãe, é por culpa do Gardenal. Ai, mãe, né, tipo, é prematura. E a Alice também demorou a falar. E nisso daí eu acabei indo pra Floripa com um neuropediatra de lá. E assim, meio que pra encurtar a história, daí ele, com 2 anos, ele pediu pra fazer fono, é atraso de linguagem. Essa fala não veio, daí com uns 3 anos e meio, ele veio pra mim e falou assim, eu vejo ela dentro da apraxia de fala. E eu já sabia que a apraxia não era um negócio bom, era um negócio que era difícil, até porque a gente também não tinha conhecimento sobre. E aí eu pensei, meu Deus, ele aí me mandou vir aqui para o Blumenau fazer uma avaliação com um fono específico e tal. E no dia da avaliação daquele fono, a Isabela fez tudo que um autista faz, clássico, assim, de empilhar, aquela coisa, movimento repetitivo. Ele deu um tapa na mesa e ela simplesmente plena. E eu só fui me afundando na cadeira, assim, eu falei, Jesus amado, daí tal. E aí ele, né, falou, não, ó, né, é autista, tal, não sei o que. Eu falei assim, não, gente, pelo amor, não, vamos pra fora, vamos lá. Aí a gente foi pra São Paulo. Fomos pra São Paulo, daí lá o médico até usou na primeira consulta a apraxia de fala com pautas autísticas. E aí até 6 meses depois, então assim, com 4 anos veio aquele... pautas autísticas, né? Aí veio aquele... Diferente, né? Veio fechadinho, assim, aquele CID do autismo. E aí tá, né? Começa a correr atrás da máquina. Foi muito engraçado, assim, porque eu tava na casa da minha prima e a sensação que eu tive é que ela não era mais a minha filha. Como se eu desconhecesse aquele ser humaninho lá. Tipo, é como se eu não soubesse mais como abraçar, como pegar, como agir. A sensação foi essa na primeira vez, assim, no primeiro diagnóstico. E no caso da Alice, a Alice teve um atraso de fala, mas depois de 2 anos e 10 meses desatou a falar e foi embora. Só que ali, perto dos 5 anos, a gente começou a ver que os comportamentos começavam a ficar mais difíceis e tal. E daí eu pensei, gente, também, coitada, é filha de sala de espera, né? Porque fica junto com a irmã, tal, o tempo inteiro. E aí eu vi a psicóloga. Aí eu falei, será que eu não tô dando atenção, não sei o quê. A gente começa a se culpar. Sim. A mãe se culpa um pouquinho do... Aí levou 10 sessões, a psicóloga. Não, Leandra, vem aqui, tem uma coisa pra te falar. Oi. Já vai com medo, já. Não, olha só, eu vou te mandar fazer uma avaliação com uma psicóloga especialista em autismo, então. Ai, meu Deus. Na verdade, no fundo, a gente já sabe. A gente já sabe. Eu já tinha conhecimento pra saber. Eu já tinha conhecimento, porque comecei a perceber que, tipo assim, tinha certos rituais. Tu mexe no celular aí. Rebuscada pra idade dela. Tipo, ela tinha uma amiga, sabe? Certas coisas assim. Tinha umas nuances ali. E aí eu lembro que eu saí do consultório da psicóloga e liguei pro meu marido e falei, a psicóloga mandou fazer uma avaliação com uma psicóloga especialista em autismo. Que assim,
Ah, beleza, vou comprar 2 carros com desconto. Eu lembro dessa história. Aí, bem tranquilo. Bem tranquilo. Até hoje não compramos nenhum carro com desconto. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Nisso, a gente fez a avaliação, né, com a fono, que era da Bela, fizemos a avaliação com essa psicóloga. E fui numa neuropediatra fora de Blumenau. E a neuropediatra, não, essa menina não é autista. Não tem nada. Não pode, não sei o que. Mas olha ali e tal. Não, mas eu tô te dizendo. Não, porque aí eu já tinha o caminho das pedras, né? Eu já sabia. Daí não. Só que nisso a gente foi convidado a participar de uma pesquisa da USP, que era sobre gêmeos, aí um deles teria que ser autista, então até então a Bela, que tinha o diagnóstico. E aí lá eles faziam a avaliação através do A2, que é o padrão ouro, assim, né? No dia da avaliação, eu só fui me enterrando na cadeira, as 2 psicólogas da USP fazendo, eu falei, já sei que vem. E aí realmente fechou o diagnóstico da Alice. Então, assim, são 2 autismos que eu vivencio de forma bem diferente, porque cada um tem as suas peculiaridades, né? A Bela precisa mais do meu suporte, né? Mas não que a Alice, por ser nível 1, não tenha as suas questões, ela tem. Quando a Nani fala desse segundo luto ali, foi uma coisa meio que meio que um soco na cara que a gente tem nessa fase. Elas têm 11 anos, né? Então ainda não são adolescentes, mas estão ali na portinha, E quando a gente começa a ver que a discrepância com os pares, ela fica muito grande, né? Então, assim, uma coisa é quando são pequenininhos e a brincadeira às vezes é diferente. A receptividade da criança e do adolescente são muito diferentes. É muito diferente. Então, assim, a Bela, né, numa fase tinha amigos de um jeito, hoje em dia, né, é outra forma. A Alice tem muita dificuldade de manter amigos, então assim, pelo repertório dela, então ela tem muita dificuldade também. Então tu começa a ver isso, e é um choque, assim, então tu leva, tipo assim, mais uma puxada na cadeira. Sim. Com relação à fase adulta ainda, assim, eu vou dizer que ter amigas que vivenciam o autismo na fase adulta, querendo ou não, ajuda a gente a se preparar para esse processo, assim. Então, assim, eu não sabia sobre curatela e a primeira vez que eu ouvi falar foi com a Adri, né, e contigo, acho que uma vez ali até na Unicelv, numa das gravações do Autismo Presente, e eu, meu Deus, eu tenho que entender sobre isso. Legal, né? é uma coisa que eu também não sabia. Façam bem uma legal. poupança para curatela, inclusive. É Inclusive, guardem Guardem dinheiro para dinheiro pra curatela. Então, assim, né, da gente ter essa noção de entender que, de repente, assim, o caminho normal seria, né, os filhos, né, a gente ter a síndrome do ninho vazio, e de repente a gente não vai ter esse ninho vazio, Sim. né? A Alice fala assim, quando eu tiver a minha casa, não sei o quê, mas a Bela, e não é uma questão de eu falar assim, de eu estar cortando as asas dela, mas é de enxergar que tem coisas que talvez não sejam tão fáceis. Se ela chegar lá na frente e alcançar isso tudo, maravilhoso. Sim. Só que a gente, e esse tempo de diagnóstico e todo esse estudo e tudo mais, a gente começa a pesar as coisas, né? Então, até foi uma coisa que a gente acho que conversou há uns tempos atrás, que assim, por mais que se faça intervenção precoce, por mais que a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, mas há questões biológicas, a gente tem que ter isso, assim, que talvez vá ter um autista que vai ser nível 3 uma vida inteira e que também tá tudo bem, né? Então, da gente como pai, como mãe ter isso, porque às vezes a gente vê na internet ela assim, porque fulaninho de tal fez 40 horas de tal e aí saiu do espectro, ou era nível 3 virou nível 1, então assim,
talvez não aconteça e tá tudo bem. Sim. E aí a gente buscar a essência, que foi o que a Nani buscou ali do Vitor, né? De trazer o melhor do Vitor, que é a cozinha, que é e trazer isso. Então, a Bela, por exemplo, a Bela gosta de pintar, de desenhar, uma coisa que eu quero trazer para o ano que vem com relação, tipo, a parte terapêutica, mas de trazer uma coisa que ela gosta. Por que não? Ela não pode ser uma artista plástica, uma pintora, assim, não sei. Mas a gente buscar as potencialidades, né? Então, nesse quesito, assim. Então, eu fui mudando com estudar, me fez... Eu acho que isso é muito importante, a gente se empoderar, né? Desse conhecimento, isso nos dá força também, e de buscar isso, até porque a gente começa a modelar melhor, a moldar melhor o que vai ser melhor para nossos filhos, né? Então, é isso, assim. Agora, esperar vir a adolescência, essa questão de menstruação. Que também meninas têm esse momento, logo tá chegando ali. Logo tá chegando aí. Então, também é um outro desafio, né? Porque vem a adolescência. Até tem uma amiga minha que ela também tem uma filha que tá entrando nessa fase de adolescência. E a dificuldade das emoções também. É uma coisa que ela fala que ela tem muita dificuldade com a menina dela. Eu acho que que... na adolescência tem aquela coisa de as outras meninas estão naqueles namorico e ela às vezes se sente excluída. Então eu entendo que as emoções pro autismo, pra gente é difícil. Né? A gente se entender às vezes o que a gente tá sentindo, imagina pra eles. O que eu acho que talvez pegue mais na questão da adolescência e da vida adulta, que pega mesmo no luto, digamos assim, é que uma das características ali que são maciças, né, no autismo, que é a parte social, ela fica muito evidente. Que pro meu filho ter uma vida social, eu tenho que estar junto. Sim. Pra ele ir pra uma balada, eu tenho que levar. Pra ele ir pro Oktober, eu tenho que levar. Qualquer outra... Cara, o Vitor, com 22 anos, ia estar estudando fora, ia estar, sei lá, ligando pra mim pra avisar que ia dormir na casa do namorado. Que é o que a gente fez, né? Que é o que a gente fez, entendeu? Então, assim, ia estar pensando, enchendo meu saco pra pegar meu carro, ou talvez... Provavelmente ia ter o carro dele. Mas, tipo assim, sabe? Era outra coisa. Então, a gente começa a se dar conta que esse suporte que tu tem que dar aqui na infância é uma coisa mais de rigidez, de rotina, de praxis e não sei o que, entra na parte social de uma maneira que não tem nem como tu fazer de conta que não é, entendeu? Então, assim, e é importante, é bom que a gente fale que a gente tem que se preparar para isso, por quê? Porque quanto mais tu oferecer isso, de tentar tirar eles desse tédio, porque, gente, 22 anos eu tenho energia pra caramba, então assim, tu tem que levar, tu tem que buscar, às vezes tu não tá com saco, às vezes eu não quero sair pra comer, mas eu penso, não, o Vitor ficou a semana inteira em casa, não, vamos lá, vamos sair pra comer uma pizza. Sim. Então, assim, antes tem um restaurante que a gente gosta muito ali em Dayal, eu saía cedinho pra chegar lá antes de começar a tocar música, pra chegar em casa, tomar um banho, aquela coisa de gente velha, né? Adoro, então agora não, agora eu chego às 8, que é a hora que começa a banda, ou começa a música, eu até mandei acho que foi pra vocês que eu mandei, tipo, começa a banda e fica lá até às 11, que é a hora que acaba, então assim, é o rolê dele, entendeu? Então assim, a gente precisa perceber essas coisas e se adaptar e tentar dentro do possível fazer, né? Porque cada um consegue fazer, respeitando, claro, cada pessoa, cada autista, né? Mas é uma coisa que vem forte, a parte social, assim. E agora? Vanessa. Não, então, como é que foi o meu processo de diagnóstico? Eu sempre trabalhei, né, já estou nessa área. A gente vivenciou bem. Elas estavam comigo, então há 20 anos, né, trabalho com crianças, enfim. Tive o Arthur amor da minha vida, eu brinco que eu esperei ele por todos os dias, eu pedi por ele, elas que são minhas amigas sabem o quanto eu sonhei com essa criança, com esse filho, com a maternidade. Então, né, tive filho com 36 anos, fui mais velha, então assim, teve várias questões e ele veio ali e realizou o meu grande sonho. E o Arthur era um bebê muito querido, sempre foi um bebê muito fofo, sempre foi tranquilo, não foi um bebê que deu problema para dormir, nada. Ele tinha uma questão que era para dormir, que ele demorava para pegar nos sonhos, depois de um aninho.
Então ele ficava se enrolando, ficava no berço, cantava, falava, mas assim, não chorava. Mas dava umas 2 horas e aquilo me incomodava muito. Dizia, tem alguma coisa nessa criança. Ah, mas você tá vendo coisa, ele dorme a noite inteira, ele não... Ah, então tá bom. Nisso veio a pandemia. Com a pandemia, ficamos isolados, né? Saiu da escolinha, ele ia na escolinha, não tinha queixa nenhuma, ele foi desde 5 meses. Porque como eu sou autônoma, né? Eu tive o Arthur em agosto, minha mãe ficou comigo 4 meses, os 4 primeiros meses, vieram as férias ali em janeiro. No final de janeiro ele teve que ir pra escolinha porque eu precisava trabalhar, né? Não tinha muita escolha. E aí o Arthur, então, ia pra escolinha, tudo certo, ficou um ano pra escola, veio a pandemia. Ficamos em casa, isolados, mas o Arthur brincava, o Arthur falava palavras soltas, o Arthur imitava animais, o Arthur brincava funcionalmente. Ele não era uma criança que me chamava tanta atenção, né? Mas eu sempre com aquela orelha em pé, assim, pensando, né, em algumas questões. E foi indo até que voltamos da pandemia, começou a socialização, né? Voltou tudo. E aí o Arthur voltou para a escola e começou a bater, começou a ter crises, né? Crises assim de chorar e batia nas pessoas, e ele batia muitas vezes e ria, e aí as professoras começaram a me chamar e dizer assim, nossa, a gente sabe que você é psicopedagoga, mas você tem que dar limite pro teu filho, né? E eu falava, não, gente, né, a gente dá. E aí eu comecei a entender, eu falei, não, ele não consegue se comunicar, ele fala, mas ele fala, não, mas ele não consegue usar a fala de forma funcional. Então ele chegava na frente do bebedouro de água, ele chorava, e ele sabia falar a palavra água, só que ele não conseguia entender que ele tinha que chegar ali na frente e falar água pra mim. Então ele chegava ali, chorava, gritava. E eu conversei com uma fono, amiga minha, que é fono dele até hoje, e perguntei, e ela, tenta estimular assim a sala. Tinha toda a história da pandemia, porque sempre virava, né? Foi a pandemia. Dificuldade porque eles têm a mesma idade, né? Foi a história da pandemia, e aí... Filho único. Isso mesmo. Tudo vinha isso era a história, né? O pai também não falou. Enfim, várias coisas. Aí, eu sei que a gente tava muito tempo na fila para uma vaga na creche municipal, era muito difícil conseguir. E eles conseguimos a vaga, então tiramos daquela escolinha que era particular, que ele ia e colocamos nessa creche municipal. Foi um estresse. Naquele momento eu já entendia que tinha alguma coisa. Estava convencendo a minha família de que tinha, porque falavam, não, Vanessa, tu trabalha com isso, aquela história, né? Tá vendo... Coisa de não tem. Coisa de não tem, pelo em ovo, não sei o que lá, tudo que me falavam, né? Pra invalidar as coisas que eu estava vendo do meu filho. E aí fomos para essa escola e eu disse, olha, nós estamos começando a investigar, a gente percebe que ele não se comunica. E era bem aquele retorno de pandemia, que as crianças não podiam se misturar, enfim, ele tinha que ficar numa sala pequena. E foram as 2 piores semanas da minha vida, porque ele só chorava, ele gritava desesperado, porque as professoras tentavam o tempo inteiro limitar ele. Então ele era uma criança, uma das questões também do Arthur é que ele corria enlouquecidamente. Então eu sempre consegui mantê-lo no carrinho, ele sempre foi meu parceirão. Desde bebê, ia no mercado, no shopping, tudo, mas dentro do carrinho. Se eu soltasse o Arthur no chão, ele ia toda a vida. Todo mundo diz, ele não tem medo. Não, ele não tem medo, ele ia, né? Então, nos lugares todos assim, isso tudo me chamava muita atenção. E aí, chegou nessa escola, eles tinham que ir pro parque e cada turma tinha que ficar num quadrado. E ele não ficava, né? E aí a professora falava, ele não entende que não pode. Enfim, o Arthur ficava muito desregulado, ele chorava muito. A primeira frase que ele falou foi, e colinha não. Essa primeira frase que ele falou na vida. Foram 2 semanas, tá? No centro do município, Blumenau. Foi o pior momento da minha vida. E eu vi que ele estava sofrendo, porque na outra escola, apesar de tudo, ele adorava. Ele sempre gostou de escola. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Nisso a gente já começou, marquei com a minha amiga. Eu falei, olha, não tem jeito, eu preciso que tu avalize ele pra mim, eu preciso que alguém tenha esse olhar com ele. Não importa se é autismo, se não é autismo, se é atraso de fala, se é atraso no desenvolvimento, porque aí a gente já começa a se culpar, porque eu falava, gente, eu sou fisioterapeuta, psicopedagoga, eu sou tudo, e o meu filho tem atraso, como assim? Sim. Como que o meu filho vai estar atrasado? Eu não estou estimulando o suficiente, aquilo é uma dor assim muito grande, né? É uma culpa muito grande. E aí eu falei para esse amigo, eu preciso que tu avalize ele. E
Fomos lá, e nesse meio tempo a história da escola, eu já não queria mais botar em escola nenhuma, e minha mãe dizia, não, sabe que ele precisa socializar, se o problema é socializar, como ele batia, corria, essas coisas todas. Aí eu falei, tá bom, e essa minha amiga avaliou, e nesse dia foi a mesma coisa que a Leandra falou, ele fez tudo que ele precisava pra mostrar que ele era, né, e aí só que a minha amiga falou o seguinte, a Fono, né, a Ana, disse assim, olha, hoje, muito provavelmente se ele fosse avaliado por neuropediatra, ele não ganharia o diagnóstico, porque ele pontua muito bem em algumas coisas, mas em outras ele é muito ruim. Então ele não receberia o diagnóstico. Eu falei, tá, não importa, não quero diagnóstico, quero estimular, vamos lá. O que a gente precisa fazer para melhorar? Isso é legal, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente prenda o diagnóstico. Então, assim, ele precisava, ele tava com, ela me mostrou, ele tem vários déficits. Ele precisava estar aqui, ele está aqui. Pronto, se é autismo, não importa. E aí, então a família, todo mundo entendeu. E aí nós fomos para uma outra escola, né? Terceira escola da vida do Arthur. Nisso ele tinha 3 aninhos. E aí, com 1 mês e pouco de escola, nós resolvemos ir para o neuro, que é um neuro também que eu tenho, né, gosto bastante, confio bastante nele. E ele, no dia do neuro mesmo, então, aí ele fez tudo. Ele empilhou, ele rodou, ele fez flapping, tudo que ele não fez, ele fez, assim. Não tinha a menor dúvida, né? E ali, então... E ali, então, começou a minha luta e o meu luto, né? Porque pra mim foi muito difícil, elas sabem, eu entrei numa depressão muito grande. Eu tinha passado num concurso numa instituição para trabalhar como psicopedagoga à noite. Eu tinha ajustado todos os meus horários para poder estar com ele de manhã, para poder buscá-lo no final da tarde, antes de ir para o outro emprego. Eu estava super feliz, assim, né? Agora colocando até a questão da mãe, da parte mesmo de realização profissional e em todos os sentidos, né? E aquilo tudo, assim, veio pra mim como um balde de água fria, literalmente. Precisei me desligar logo já do emprego. Falei, não, ele precisa de mim. Reduzir minha carga horária no consultório, porque pra mim não fazia sentido atender filho dos outros e, né, das outras pessoas e não poder estar com meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha escolha, porque eu precisava financeiramente trabalhar. Então, assim, eu não tinha como não contar com a minha renda dentro da minha casa. Eu precisava dessa renda. Então, assim, isso também é difícil. Eu acho que é uma das maiores dificuldades da mãe, né? Da mãe. Por causa das terapias, a gente precisa do valor e por causa do horário do trabalho. Então, eu acho que hoje a maioria do mercado de trabalho, né, não aceita 4 horas, não aceita 6 horas. Isso, fora os imprevistos. Isso, e aí bravos, a gente não falta. E aí eu sempre coloco assim, né? A gente tava falando sobre estudar, né? O quanto a gente é privilegiada, porque, tipo assim, eu consegui reduzir minha carga horária, consigo ficar hoje com meu filho de manhã, né? 4 manhãs, o pai dele fica uma manhã com ele. Consigo trabalhar alguns dias mais à noite, consigo estudar, conseguir ir atrás, né? Mas a gente sabe que muitas mães não conseguem. A gente tem que desenvolver cada um, né? Que são realidades diferentes. E eu penso assim, que se foi tão doído pra mim, que tantas vezes acolhi outras mães, entendia, né? E as pessoas me diziam assim, né? O pai dele mesmo me dizia, né? O meu marido dizia assim pra mim, nossa, a Vanessa já tá vendo assim, como se fosse uma terra arrasada, ele dizia. Como se tivesse acabado o mundo, porque eu só chorava. Só chorava, assim, os primeiros, acho que 4, 5, 6 meses, assim, eu só chorava. Tanto que eu precisei buscar ajuda, né? Psiquiatra, tudo que tem direito, lá veio a parte, né? Que aí a gente... E eu falo, assim, que eu acho que pra mim foi tão difícil, porque como a Nani falou, a Nani tinha a parte da ignorância. A Lelê entendia de desenvolvimento infantil, mas não era a expertise dela. Eu estudava isso. A minha vida era isso. E assim, e ver o meu filho, e aí eu sabia que ele podia ir pelo caminho A, B, C, D, E, porque é um espectro. Então as pessoas dizem, mas ele é um fofo, ele é inteligente, ele fala. Eu falei, não é isso. Porque eu não sei até que ponto se meu filho vai, eu vou precisar talvez fazer curatela do Arthur, eu não sei. A comunicação, não. A fala não é comunicação. A fala não é comunicação, né? Então a gente, o Arthur é nível 1 de suporte,
para a grande maioria das coisas, mas tem coisas que ele não é nível 1 de Sim. suporte, tem coisas que ele precisa de mais suporte. E daí vem as podas? E vem as podas. Pode diminuir, pode aumentar. E assim, a gente tá numa fase boa e aí vem uma coisa que puxa a gente para baixo, então ano que vem eu tenho alfabetização, né? E aí o neuro olha para mim e fala assim, tu acha que vai dar conta de alfabetizar ele ou vou ter que indicar para uma outra neuropsicopedagoga, né? E aí a mãe fica como nessa história? E aí eu tenho, claro, uma retaguarda bem grande de amigas que já estão lá na fila querendo atendê-lo porque, né? Sim. Mas é muito difícil. Eu sempre falo assim, o diagnóstico é sempre, né? A gente vai vencendo, a gente arregaça as mangas, a gente vai atrás do que precisa, mas falar que talvez um dia para de doer, eu acho que não. Né? Eu acho que a Nani talvez pode falar, a Lelê, porque eu acho que não é o que me dói hoje, né? Agora falando em diagnóstico também, não é o meu filho ser autista. É o mundo que não está preparado para ele. A sociedade é o que mais machuca a gente. Então, o que me dói é levar ele num aniversário, me esforçar, escolher um presente com ele e chegar lá e ver que ele está feliz. Isso é uma coisa que a Nani sempre me lembra. Né? Ele tá feliz, Vanessa? Porque eu olho as crianças não dando bola pra ele, aí eu falo, aquilo dói no meu coração. É que o que dói neles não dói. O que dói na gente nem Não sempre dói dói neles. neles. Isso. A gente tem que pesar melhor isso. Com relação à dor, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu, nem pra vocês eu contei. Semana passada faleceu um primo da minha mãe, que aliás eu adorava, ela adorava, uma figuraça assim. E ele tinha mais 2 irmãos que já tinham falecido e a mãe dele enterrou os 3 filhos. É uma senhorinha idosa, assim. E daí minha mãe conversando comigo e tal, o Carlos Alberto era um querido e tal. Ai, tadinha da tia. Me lembrou a Virgínia, que a minha tia enterrou 3 filhos, né? Só que assim, crianças com doença e tal. Ela não, os filhos viveram a vida deles, né? Então, sabe, só penso na tia e tal, que teve que voltar, voltou pra Brasília, não sei o quê. E a mãe falou, eu não falei nada, eu fiquei quieta, eu só escutei ela falando assim. E eu falei assim, que Deus me permita. Sabe, assim, porque... eu vou poder estar ali com meu filho até o último momento. Porque o que acontece? Nenhum deles morreu de acidente, nenhum deles morreu, assim, tipo assim, eles foram vivendo. Tipo, o Carlos Alberto mesmo viajou, ele era comissário de bordo, ele viajou o mundo inteiro. Ele, sabe, ele levava a tia pra viajar, a mãe dele no caso, né? Ele levava a mãe dele pra viajar, passeava e não sei o quê. E ele morreu, assim, com uma idade avançada, de 70 e tantos anos, ela já passou os 90. Então, assim, eu pensei assim, eu falei assim, gente, não sei nem dizer se isso é uma coisa ruim ou não de pensar, mas eu pensei, a mãe falando, eu pensei, cara, que Deus me permita. Sim, eu sabe? Por quê? Porque essa é a dor. Essa é a dor. Porque a gente nunca sabe como vai ser acolhido, como vai ser recebido, como vai ser cuidado. Sim. E eles têm um grau de inocência, um grau de suporte necessário que essa é a dor. Essa é a dor. Comentou antes aqui no off, né, sobre a questão da escola. A Vanessa comentou aqui que dói muito. Eu tenho mesmo problema com o Lorenzo na escola, que ele também fala isso. O Lorenzo, ele tem 6 anos também, a idade da Vanessa, eles têm ali praticamente a mesma idade, talvez o mesmo tempo. Mas o Lorenzo, ele era não verbal. Então hoje, faz o que? Agora a gente faz uns 3 meses que ele começou com palavra solta e foi... Hoje ele tá começando a tentar montar frases para se comunicar, né? A gente sabe como é difícil e é gratificante. Teve uma pessoa, a gente sempre diz pessoas, né? Ela falou assim, nossa, mas... porque um dia a gente tava numa festinha também, ela falou, nossa, tá comemorando por ele ter falado, não me lembro nem que palavra que ele falou. Eu falei, sim, porque pra mim é uma comemoração. Porque pra vocês, às vezes, é tão simples, a criança tá falando e vocês não escutam o que eles falam. Então, isso que me dói, tá? Tu for buscar teu filho não fala nada, a gente conversa o caminho todo com o nosso filho. Como foi seu dia? Quantas vezes eu conversei com o Lorenzo e ele não me respondia nada? Eu falava, como foi teu dia foi bom, o que você fez?
Mas tu olha só o teu filho ali, eu chorei muitas vezes no carro, conversando com ele dessa forma. E eu vi ele falar uma palavra que seja e poder se comunicar comigo é tão bom, né? E tu chega ali na escolinha, tu vê um pai que a criança tá falando tudo e o pai tá assim, arrastando a criança. Aí tu fica pensando, gente, não é só as crianças atípicas que precisam de pais presentes, são as crianças típicas também, né? Então muitas vezes aqui mesmo no podcast eu falo, a gente às vezes não quer só lutar pelas crianças atípicas, a gente quer lutar para todos, mostrar que, né, até assim, mostrar que a gente tem que ser um pouquinho dessas mães atípicas, o cuidado, né? Mesmo com as crianças típicas, né? Porque o cuidado de toda criança, a gente sabe o quanto eles são inocentes, que nem mesmo a Ju falou, porque assim, toda criança é inocente. O autista é bem mais. A gente sabe que às vezes assim, uma brincadeira, que nem eu contei pra vocês ali que aconteceu comigo, uma brincadeira, às vezes a gente fala, eles levam na real. Então, né, a gente sabe o quanto do bullying. Então, é esse pensamento que nós, mães, hoje sofremos. Em pensar que nosso filho tá lá na escola, muitas vezes com professoras sem formação, sem nenhum conhecimento, né? Tem professoras muito boas também, que a gente sabe que buscam aprender mais, né, pra estar ali com uma criança autista. Mas a gente sabe o medo que a gente tem. De deixar eles lá, a gente pensar assim, o que tá acontecendo com ele lá? Se ele não sabe falar. Eu às vezes faço a reflexão assim de que quem eu seria se não fosse o diagnóstico e todas as vivências que a gente teve, né? Talvez eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, talvez... Eu sempre... Com certeza, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito empática, muito receptiva, mesmo nos meus atendimentos, né, dentro da fisioterapia e tal, mas não tem como não mudar a perspectiva depois de que tu passa a estar, né, do lado, assim, como paciente, né? E então muda a abordagem, né? Não é a minha área de trabalho, não trabalho com autistas, mas assim, hoje o meu jeito, meu olhar com os meus pacientes é totalmente outro, né? Mas assim, o que dói mesmo, assim, essa questão de como a sociedade encara, a gente ter, assim, como mães, como mulheres, esses sonhos, às vezes profissionais, né, enterrados mesmo, né, porque, tipo, eu atendia de manhã, né, eu atendia de manhã e à noite, à tarde, pra estar com elas, né, levando nas terapias. Ano passado eu tive que parar de atender de manhã por conta de algumas questões que aconteceu com a Bela, de problemas orgânicos mesmo, ela tava com uma gastrite e tal, era chamada, então até a gente descobrir que era uma gastrite, medicar pra isso e tal, não sei o que. Então assim, ela teve crises horrendas. Então assim, então tu para de ter aquele teu, né, tipo, eu tive que abandonar as minhas senhorinhas que eu atendia, que eu amava. Então assim, é muito difícil também, às vezes tu ter que dar essa encolhida assim, né? Mas o que dói mesmo, assim, também é essa coisa, assim, das pessoas... Gente, assim, às vezes até... Outro dia tava... A pessoa, TDAH, né? Sai, assim. Mas assim, ó, eu tava pensando até... Mas falando de sociedade... De passarinho, desculpa. Falando de sociedade, né? A gente vai tá aí 10 anos com a lei brasileira da inclusão, por exemplo, né? E aí eu ouvi um papo de que assim, mas a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, a gente não tem aquilo outro, tipo, dentro do ambiente escolar. Gente, todo mundo perde tempo no Instagram, em Facebook e não sei o que. Cuidando da vida do outro, né? Muitas ninguém vezes. consegue dar um Google pra se informar um pouquinho, né? Tem tanta coisa. Então, assim, eu acho que não cabe mais certas desculpas, né? Ai, porque eu não sei... Pô, o cara tá com uma dor de dente, vai lá no Google... Ai, deve ser... Ai, é isso, é aquilo... Por que se às vezes eu tenho um atendimento, eu tenho um aluno, eu tenho... né? Por que eu não vou lá, vou pesquisar? Sim. Às vezes eu tenho um paciente meu... Poxa, Eliandra, aconteceu isso comigo. Mas, cara, vou procurar também, eu vou dar claro, eu sou profissional, a minha pegada é outra, eu vou lá para PubMed, eu vou procurar em outros lugares mais específicos, né? Mas assim, né? Então acho que tem coisas que não cabem mais, assim, da sociedade.
mas a gente tá aqui, tá rompendo, digamos, segue rompendo barreiras, tentando fazer diferença, tentando sensibilizar as pessoas, tentando trazer informação e acolhimento para pais que às vezes não, como a Vá disse, que não tem às vezes essa mesma chance que a gente tem de ter tempo, de ter poder estudar, de poder se aprimorar, então a gente tenta sempre buscar isso. Mas assim, é uma coisa que cansa né? só de um lado. E assim, e até pra entender, né, quando a gente fala em privilégio, não é privilégio financeiro, porque a gente sabe o quanto é doído, o quanto é oneroso, né, a gente buscar terapias, porque infelizmente a gente não tem políticas públicas ainda pra... Eu não vou nem falar só de autismo, né, pra pessoas com deficiência no geral, né, a gente sabe que as coisas estão vindo, estão mudando, mas, né, a gente sempre brinca, né, a Juliane sabe o quanto gastou no início nas terapias do Vitor, o quanto eu vou, o quanto a Eleandra com 2, então assim, tudo que a gente precisa abrir mão, digamos assim, e o quanto a gente precisa focar, mudar. E quando a gente fala em privilégio de estudar, de poder ir atrás, é porque a gente já estava meio que mais ou menos num caminho, né? Enfim, o pai do Vitor era mais ou menos de uma área já acadêmica, né? Assim, algumas coisas foram... A Nani caiu meio que de paraquedas em tudo. E a gente foi buscando. Mas é muito difícil. Se pra gente é muito difícil, imagina pra uma mãe, às vezes, né? Porque a gente vai na escola. Aí agora eu vou falar como profissional, né? Então, a psicopedagoga a Vanessa vai à escola conversar, às vezes, com uma equipe sobre uma criança que atende. E aí eles vêm falar pra mim, mas aquela mãe não faz a parte dela, ou aquela mãe ou aquela criança não quer dizer que... Eu falo, gente, aquela mãe ali trabalha na geral, trabalha tantas horas, tem mais 2 filhos, não tem acesso à terapia, a criança tá esperando há 1 ano e não tem, e não consegue uma vaga com um neuropediatra pra avaliar e ajustar a medicação dela. A única alimentação que essas crianças têm é dentro do CI ou da escola, enfim, na merenda, e a gente quer culpar aquela mãe que ela não dá conta, e não é também, né, passar a mão, enfim, a gente sabe que tem casos e casos, mas assim, é tudo muito falho ainda, né? O sistema é muito falho. Eles botam muita culpa na escola. Botam muita culpa ali no sistema da isso, escola. E aí o sistema, e aí a mãe. Não passa conteúdo, isso, não passa isso. E aí a gente tem que olhar para todos os caminhos, a gente tem que olhar para todos os lados, né? A gente tem que entender que é um problema macro. Quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala de autismo, a gente fala de uma sociedade que não está preparada para acolher. Em relação à socialização, a gente fala de uma sociedade que não está preparada arquitetonicamente falando, onde a gente tem numa cidade de Blumenau, agora falando de Blumenau, que as mães têm que escolher ir atrás, as mães têm que ir atrás da escola que vai ter acessibilidade para um filho que o cadeirante, com uma cadeira de roda. Então, assim, é um absurdo, porque a gente, uma rampa, uma sala acessível, né? Até a gente sabe disso. Privado, né, hoje... Que a Juliane tá aqui, mas um prédio não é aprovado, uma casa, né, um estabelecimento não é aprovado se não tiver todas aquelas questões de acessibilidade. Eu só queria deixar uma coisa que é importante a gente saber, que é um parênteses aqui. Um lugar acessível não é só um lugar que te permite acessar. Sim. É um lugar que te permite permanecer. Exatamente. Porque não é só ali dentro. Um lugar que tem uma rampa, mas não tem um banheiro adaptado, não é um lugar acessível. Então, assim, a gente... Então, por aí vai. A gente pensa que é um problema macro, né? E aí a gente acha, se a gente já não tem acessibilidade e oportunidade de permanência dentro da escola, como que a gente vai cobrar a parte acadêmica de estímulo, né? Porque a gente sempre fala também. Eu agora, mais uma vez, falando como profissional. Eu quero que as minhas crianças, eu quero que os meus jovens, eu quero que eles estejam dentro da escola e que eles estejam estimulados. E que eles sejam trabalhados dentro da zona de desenvolvimento deles. Sim. Eu não quero que uma criança vá para a escola para ficar na escola, para ser cuidada, para ser alimentada, ser levada ao banheiro. Não, isso não é papel da escola. Eu preciso que a escola estimule. Então, se aquele que a gente falou, né, a Nani falou muito do capacitismo, né? Sim, então, às vezes a gente olha, uma criança, não fala. Nossa, ela tem N vias de aprendizagem, então você vai ter que descobrir, né, como essa criança vai aprender.
E aí a gente fala de acesso à terapia e que não tem terapia, a gente fala acesso a profissional médico que não tem, a medicação, e né? vamos deixar claro uma coisa que também, mesmo que você tenha recursos financeiros para bancar um processo aí de um tratamento e tal, ainda assim tu não tem profissional. Imagina aquela mãe que não tem tempo, não tem dinheiro, não tem informação. Como assim? Sabe? É complicado isso, assim. E a gente às vezes escuta cada coisa, a gente fica sabendo de cada coisa. E também é bom a gente lembrar que a maternidade por si só não te transforma num ser de luz. Não. E isso serve para maternidade atípica também, né? E eu costumo dizer que a maternidade atípica costuma fortalecer o material humano que tem ali, né? Assim. Então, às vezes a gente encontra mães que não nasceram para ser mães. Sim. E então, assim, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, porque aquela mãe nem está preparada para ser mãe, quem dirá ser mãe de uma pessoa atípica. Então, assim, não é teu, tu não sabe onde ela tá, tu não sabe o que acontece. Não julga. A gente tem que ter mais gentileza. Empatia, que eles falam tanto. É gentileza mesmo, sabe? Com as outras mães, porque eu vejo entre as mães uma coisa que eu não sei explicar, eu talvez prefira não identificar com um homem. Um julgamento muito... É uma coisa assim que a gente não quer para os nossos filhos, mas a gente insiste em ter com as mães, assim. Não que a gente não perceba as coisas, que a gente não identifique as coisas, que a gente não... Não é isso, assim, mas existe uma coisa, assim, tipo, uma mãe que as outras, assim, porque, pelo amor de Deus, ela vive maquiada. Gente, ok, esse é o problema da mãe, entende? Então, assim, tem outras coisas que às vezes a gente não pode deixar de perceber certas coisas, assim, que não são bacanas e tal, mas a gente tem coisa que chega pra gente ficar cuidando das outras coisas. Eu diria, assim, que ele é deficiente visual, eu esqueci o nome dele, ele tem falas maravilhosas, mas eu sei quem. Tu sabe quem é? Um de cabelo meio cacheadinho, e ele falou uma vez que ele não acreditava na empatia. E aí aquilo me pegou, assim, primeiro, né? Mas, fazendo assim, uma outra leitura, né? Porque, assim, a empatia, a gente sempre fala assim, é quando a gente calça o sapato dos outros, né? Mas eu calço 39, eu tenho um pezão. E daí, então assim, eu calço 39, mesmo que você calçasse 39, e se você colocasse meus sapatos... O gosto não é o mesmo. Não é a mesma pisada, é diferente. E aí que eu acho que a gente às vezes tem que trabalhar, e eu acho que daí vai dentro da delicadeza, que é a questão da compaixão. Da gente ter uma maior compaixão para com as outras mães, assim, né? E aí que surge aquilo que tu falou, às vezes essa rixa, né, das mães atípicas e, né, óbvio que a maternidade, ela é desafiadora. Ninguém tá dizendo que um filho típico quer dizer fácil. E que é case de sucesso, né? Porque e vamos lá, mais uma coisa, tá? O típico e atípico ainda é muito diverso aí o negócio. Que tem muito típico que não é típico. Entendeu? Então assim, porque, assim, né, às vezes, sei lá, às vezes não tem famílias que às vezes criam com isso, com aquilo, outro, e o cara chega na fase adulta, é um Zé Ninguém, apronta um monte e tal. Então não quer dizer que vai ser um case de sucesso. Mas as nossas vivências, as nossas, né, eu sempre fazer um comparativo, a gente vai pra uma festa de aniversário, as outras mães vão lá, sentam e ficam, vão conversar, vão trocar ideia com as outras mães. A gente não consegue fazer isso, né? E eu digo assim, eu e meu marido, quando a gente vai, aí não vai nem os dois, porque assim, a gente tava lá, tipo, seguindo com as duas. A única hora que a gente sentava, pelo menos a gente conseguia comer, porque eu tenho 2 filhas comilona. Hoje em dia eu confesso que eu já consigo, eu já consigo, mas já não conseguia. Esse é uma questão que até pensei em fazer um vídeo, e esses dias eu vi uma referência bem explicando sobre isso.
a diferença entre a maternidade típica e típica, né? Dessa questão dos filhos. Dessa questão, tu vai numa festa, realmente. Às vezes a gente bloqueia o nosso filho de fazer muitas coisas para não ser diferente, para tentar se encaixar naquele momento da brincadeira, sendo que o pai da criança típica, não falando de todos, né? Vamos deixar entre parênteses aqui, tá lá sentado e a criança tá derrubando tudo. Tá empurrando todo mundo. Eu gosto de comparar autismo, isso serve também para típico e atípico. Eu costumo dizer que autismo é alto rendimento. Tipo assim, todo mundo tá ali fazendo atividade física e tal. Daí as mães típicas, cara, é aquela mãe que vai pra academia, né? Aquela atividade física básica. O que você quer fazer, faz, se não quer ficar no celular e tal. A gente é alto rendimento. Então, assim, profissional de alto rendimento tem que ter equipe, tem que ter horário, tem que ter rotina, tem que ter alimentação e tal. Então, assim, cai unha quando corre. É isso aí, é alto rendimento, cara. A gente não tem sossego. É treinar de segunda a segunda, e ainda assim pode ter um estiramento e não poder competir, não ganhar medalha nenhuma e começar do zero em fisioterapia. Então, sabe? É isso aí. A gente não tem, né? Eu vejo assim, são fases. A gente treina 20 anos pra ganhar 100 metros em 20 segundos, entendeu? Isso. É isso aí. E pode chegar lá e não fazer os 20 segundos. É isso aí. Esse é o nosso A gente sempre é criticado. Mesmo que a gente fizer o 100%, a gente é criticado. Pode ser que não é. Uma coisa lá na frente, tu nem sabe se vai chegar daquele jeito, entendeu? E eu o tempo inteiro pensar, né, em coisas assim, e aí o que mais me cansa, assim, muitas vezes eu sei que às vezes as pessoas não fazem por mal, né? Mas a gente tá o tempo. E a gente tá assim, ó, o tempo inteiro com o radar, né? Hoje até o Arthur foi ao dentista. E eu tava super confiante, ele tava me falando que tava com medo e tal, mas ele já tinha ido 2 vezes, eu tava super animada, falei, vai dar tudo certo. Chegou lá, teve uma mudança que me desestruturou, né, ele estava com uma questão lá, um tártaro, enfim, coisa que já me pegou de surpresa, aquilo pra mim, imagina pra ele. Então teve que usar uma outra questão ali, e foi um caos. A consulta foi um caos, ele é enorme, ele é maior que eu, tentei deitar ali em cima de mim e tal, e aquilo me deixou tão arrasada, mas não porque ele, assim, não conseguiu fazer lá o procedimento, mas porque eu pensei, como que eu não percebi que ele estava com aquilo, como que eu não consegui antecipar, como que eu não fiz uma história social já pensando que pudesse estar, não, porque realmente eu não pensei, eu não consegui antecipar tudo isso. Aí várias pessoas no outro dia. Bola de cristal, mas assim, no autismo, a gente sempre tem essa coisa de estar 100% em alerta. Pensando o que vai acontecer aqui ao redor, que pode ser que vai desestruturar. O que pode ser. Então, assim, tudo eu tentei prever. Pedi pro pai dele, olha, tu conversa com ele, porque ele tá falando pra mim já há alguns dias, eu tava preparando, que ele tá com medo, que ele tem medo, então talvez algum amiguinho da escola falou e tal, porque nas outras vezes ele foi tranquilo. Então assim, eu tentei prever todas as situações possíveis, eu jamais imaginei que ia ter ali uma questão dessa. E aquilo me desestruturou de um jeito e eu me culpei tanto com aquilo. E aí várias pessoas vieram pra mim e falaram assim, mas todo mundo tem medo de dentista, toda criança faz um escândalo no dentista, todo mundo não sabe. Eu pensei comigo naquele momento, mas eu não quero saber, eu quero saber do meu, ali aconteceu comigo, deixa eu sofrer também. Sim. Porque na história do autismo tem muito disso, das pessoas às vezes quererem te acolher, mas se falar de uma assim, mas toda criança faz birra, mas toda criança não sei o quê. É muito complicado a gente tentar diminuir a dor de alguém. Sim. E aí, e é isso no autismo, assim, não é assim, né? O meu filho esse ano quis ir embora da festa de aniversário dele, porque a família do meu marido teve a ideia de levar os presentes pro carro no meio da festa, porque já ia um monte de gente e já queriam levar e carregar o carro, tirar os presentes. Era numa casa de festa. O Arthur, quando viu os presentes, se desesperou. O que estão fazendo com os meus presentes? Quando leva os presentes, acaba a festa. Coitado. Na lógica dele, né? Com outra criança, talvez poderia chorar, mas talvez a gente contornaria mais fácil. Explicaria, não, o presente tá lá no carro. Não, pra ele aquilo é muito certo. Levou o presente e acabou a festa. Tinha 1 hora de festa ainda. Sim. Né? Ele já tava cansado, obviamente, juntou tudo, a gente sabe. Mas aquilo vira
um evento. E aí a gente tá lá, né? A mãe, né? Segurando. E tem uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar, assim, porque eu tenho certeza que tem mães de autistas que vêm, né? É que a gente precisa se respeitar mais, né? E entender que não é bacana a gente, quando a gente pega uma fala como de, eu já escutei, nem sei quantas vezes, se eu tivesse ganho R$1 pra cada vez que eu escutei isso, eu tava multimilionária. Mãe guerreira. Ui, Acho que essa é a Xena. Praticamente. Por que isso não é bacana? Porque isso desumaniza a gente. Sim. Porque quando diz que a gente é uma mãe guerreira, que é super mãe, não que a gente não tenha as nossas lutas, que a gente não seja resiliente, que a gente não vá em busca das coisas. Mas essa fala geralmente vem carregada de uma cobrança de que não cansaremos, não desistiremos, independente dele. E a gente tem um índice hoje assustador de suicídio de mães, tá? Então, assim, é legal a gente lembrar que a gente é um ser humano, que a gente precisa respirar. Pedir ajuda, que a gente precisa de ajuda. O nosso filho, estão duas pessoas profissionais aqui do lado, ó. Nenhuma criança vai regredir 50 anos cognitivamente se deixar ele na tela 1 hora a mais porque tu precisa tomar um banho. Entendeu? Esse eu acho que então, assim, não, a gente precisa entender que tem coisas que a gente tem que fazer o nosso possível primeiro. Sim. E como já dizia minha avó, ninguém cuida de ninguém se não estiver bem. Então, bem. Assim, não adianta a gente querer cuidar deles, não adianta a gente querer cuidar deles, a gente querer cuidar delas, se a gente não se cuidar primeiro, cabeça, físico e tal, porque senão uma coisa... porque tem uma dificuldade muito grande, né? A mãe de autista, a mãe de delegar, né? Eu preciso fazer. Eu não consigo, eu entendo. Tipo mas assim, tem casos e casos, né? Mas eu digo assim, a gente precisa tirar um tempo pra gente. A gente precisa ter um lazer, a gente precisa fazer alguma coisa nossa. Porque realmente, a gente não para um minuto. A gente não para nem a cabeça, nem. Né? A gente dorme, mas às vezes eu acho que se a criança fazer alguma coisa, tá olhando já pra ver o que tá acontecendo, né? É até engraçado que um tempo atrás, quando eu fiz terapia, a minha terapeuta, uma das coisas que ela me mandou fazer foi fazer um segundo Instagram. Eu tenho 2 Instagram só por causa disso, que ela disse que eu tinha que separar a mãe da mulher, digamos assim, né? Então, tipo assim, foi uma coisa meio aleatória, então é fechado, outro é aberto e tal. E no fechado, eu praticamente não tenho a família do Vitor, né? A família dos pais ainda estão separados, né? Não necessariamente por uma escolha minha e tal, só que assim, foi uma coisa que ela... isso foi coisa de terapia mesmo, tipo, de separar isso um pouco, de dizer, não, olha, tu tem a tua voltinha, tu tem que ter teus amigos, tem que ter tua vida. Mas o problema é que a nossa vida é essencialmente eles, né? Então fica até difícil, sabe? Tu fazer essa separação, assim, porque a gente não deixa de ser nada. Mas, assim, eu acho que é importante a gente tentar, pelo menos, sabe? Tirar esse tempo. A gente tem que ter um respiro. Que pode ser fazer a unha, pode ser 5 minutos a mais no banho, pode ser fazer a maquiagem com outra mãe. Mas, assim, a gente tem que tirar, sei lá... Olhar no espelho. Muitas vezes falar, não, né? Eu preciso desse tempo pra mim, preciso, às vezes, de um cabelo... Engraçado. Às vezes eu falava com a Leandra de autocuidado, ela sempre achava que era só salão, né? Às vezes autocuidado é tirar alguém da tua vida. Sim. Tirar uma pessoa que só fala... Não, porque eu digo, essa questão que a gente comentou antes ali, de autocuidado também que a gente tá comentando, uma coisa que eu vejo muitas mães me perguntarem, como tu faz isso? Porque eu trabalho hoje meio período, tive que diminuir o financeiro, mas para encaixar a terapia, o Lourenço também, ele hoje faz natação, ele adora água, então a gente optou pela natação, tá indo super 10, tá socializando com as crianças na piscina, com a professora, então assim, tá estimulando a socialização dele, né? Então... Mas eu tô lá. Daí ela fala pra mim, mãezinha, tu senta lá dentro? Não, mãezinha vai ficar aqui. Mas não é por isso, é porque eu sei que se talvez eu sair de perto, ele vai se sentir desprotegido, mas não é uma coisa da minha cabeça. Porque assim, eu vejo a professora, que nem eu postei, eu acho que um vídeo ontem, dele ali fazendo, ele evoluiu, né? Vamos dizer, tem várias coisas. Ele começou com a boia normal, aquela boia, e agora ele tá com a boia de braço. Então agora é um pouquinho mais fundo, ele tem que nadar um pouco mais, né? Daí ela falou, mãe, ele tá indo super bem, ele vai só evoluir. Daí ela falou, tu pode ir na salinha pra gente ver como ele vai indo conforme, né,
Mas assim, sabe, meu coração, se eu saio dali, parece que eu não tô que ele é novinho Ele é ainda. novinho. E a gente vai aprendendo. Tu vai ter o teu momento de chegar e levar ele num restaurante pra tomar um café ou jantar. Sim. E ele vai sentar de costas pra ti, espera. Esse é o vai bloquear mais pra frente. Eu acho que assim, a gente tem essa coisa muito forte de querer dar conta de tudo. Talvez venha isso, essa história da guerreira, né? Da Shane e tal. Porque... E eu, às vezes, assim, eu confesso que às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, eu vou ter que delegar pra alguém fazer pra mim, mas eu vou ter que explicar tudo pra aquela pessoa, aí eu vou ficar mais preocupada se aquela pessoa vai fazer como eu quero que ela faça. Sim, né? E aí hoje eu já tava pensando, quando eu saí do dentista, né, que aí, enfim, era tártaro e tal, até que a dentista me explicou que o meu Arthur já perdeu 6 dentes, né, já tá com 6 dentes permanentes, e que aí no outro não tinha. Aí eu já vim fazendo todo o planejamento. Ela nem respira contando. Na cabeça, tipo assim, eu vou ter que orientar bem a minha mãe pra ela não poder, porque a minha mãe vai ficar com ele no final do ano, então eu vou ter que orientar bem como ela vai escovar. Quando ele fica lá na casa da uma, ela também vai ter que escovar bem. Aí eu vou ter que não sei o que. Eu já tava assim, já fazendo lá na frente, já fazendo todo o planejamento. Aí eu falei, não, calma, eu tenho que respirar, né? E é uma coisa que eu acho que talvez elas tenham ensinado muito mais a ver esse caminho mais leve. Então, sexta-feira, eu e a Eleandra fomos fomos fazer um trabalho, a gente tá escrevendo alguns livros também para uma editora, tá fazendo um trabalho bem legal. E aí nós fomos até a editora montar lá um projeto e as meninas da Lelê tiveram que ir junto. E, cara, foi muito legal, porque elas ficaram numa boa, a Lelê ficou lá. E aí eu olhei aquela leveza da Lelê, que não ficava indo lá ver se elas estavam bem, que ela tava ali, vivendo aquele momento. E eu falei, nossa, que legal, né? Eu vou chegar nesse momento que eu também vou conseguir, né? De ficar mais tranquila. E eu acho que... de botuca, ninguém tá, né? E assim, ó, e aí as coisas da natação, eu vou te falar, porque assim, ó, o Arthur faz natação desde um aninho. E agora... Ele tá super bem, ele faz 45 minutos e tal, e ele nada já e tal. Então eu uso aqueles 45 minutos, tem uma mesinha lá, eu levo minhas coisas e aqueles 40 minutos tá. E aí eu começo a me culpar porque eu não tô assistindo a aula de natação dele. Faz ao contrário. Entendeu? E aí eu fico... Você já viu quantas vezes tu falou culpa? Culpa. E aí Amiga, nós vamos fazer um detox. E aí eu falei assim, gente, aí a avó dos meninos fica lá, batendo foto. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô aqui escrevendo e eu não tô batendo a foto, fazendo o vídeo dele lá pulando, dele fazendo. Aí daqui a pouco a professora chama e ele, mãe! Aí eu só vou lá, gente, mas eu preciso aproveitar o meu tempo também. Mas essa questão tá transformando ele a ser independente, né? Num lado também tá trabalhando isso, porque às vezes a gente às vezes faz eles serem dependentes de nós, porque a gente não vê a capacidade deles, que eles podem fazer as coisas sozinhos, que eles conseguem, que nem eu tinha muita dificuldade de dar roupa. O Lourenço tinha dificuldade, por isso ele também é grau de suporte 2, e tinha dificuldade de colocar roupa. Mas toda vez eu colocava roupa nele. Como que ele vai aprender a colocar roupa? Daí a psicóloga falou, mãe, a roupa tá aqui, ele vai ficar estressado, tu fica do lado e vai falando. Tu vai colocar desse jeito. Hoje eu tô fazendo agora seguido, né, com ele. Mas eu fiz de novo, eu já vi que ele já coloca sozinho. Sem reclamar nem um pouquinho, porque ele reclamava muito, porque ele estava acostumado a sentar aqui e eu colocava. A gente vive numa sociedade que é o normal da maternidade servir. Né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu passei com o Vitor, que era compulsão alimentar, né? Então, a gente é programada para dar comida para os filhos, né? Então, assim, eu não podia dar feijão e arroz, né? Na quantidade que ele queria. Então, assim, isso foi uma das coisas mais difíceis que aconteceram comigo. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que cuidar muito é de não fazer absolutamente nada por eles que eles não possam fazer por eles. A gente não tá falando de um mimo, tipo assim, o Vitor cozinha e tal, mas tipo domingo, por exemplo, eu arrumo a mesa do café pra mãe e pro Vitor, eu faço cafezão e tal, todo dia de manhã, só que o Vitor, a comida dele, ele não arruma, por quê? Porque ele tem compulsão, ele tem dificuldade. Se for pra comer, ele come tudo, né? Então assim, ele tá bem hoje, peso e tal, mas assim, isso é muito difícil pra mãe, pra qualquer mãe é difícil. Mãe tem mania. Ai, filha, não sei o quê. Ai, minha mãe nunca foi assim. Minha mãe sempre foi muito assim, tipo, mãe, o que é, sei lá, etnocentrismo? Pega lá, né? Pega o Aurélio. Hoje em dia ela ia dizer, olha no Google, né? Mas tipo, pega o Aurélio aqui, ó. Vai lá no Enos. A minha mãe era assim, em tudo, né? Mas isso é uma coisa que pega, a gente tem, mas isso é do maternal, isso é da criação, isso é do social e tal.
E o que eu acho que o mais bacana, assim, que quando a gente se liga, assim, né, deixa a maternidade atípica mais leve, é quando tu percebe que tu tem que largar as tuas certezas, sabe? De tudo. Sim. Aquilo que tu acredita que é ser mãe, aquilo que tu acredita que é ser uma boa profissional. Outro dia, conversando com uma amiga, né, sobre ser profissional, sobre frustração, sobre se, né, eu falei assim, tá, vamos lá, tu pega a tua carga horária, quanto tu dedica para tua carga horária profissional? Sei lá, 20% da minha carga horária para profissional. Tá, e desses 20%, qual é a porcentagem de sucesso? Tu não pode exigir 100% do teu tempo e 20% do teu, entende? Então, assim, a gente tem que ser proporcional em tudo. Então, assim, eu dedico 80% da minha vida pro meu filho. Então, assim, que tá o meu... Então, assim, a gente tem que fazer escolhas e são toda escolha doída. Sim. Qualquer escolha doída. Às vezes, assim, tipo... falando de romance, falando de profissão, falando de escolha de amigos, às vezes, de querer comprar um negócio, deixar de sair. Então, assim, são escolhas que a gente vai fazendo e isso faz parte também do processo de amadurecimento, né? Mas, assim, quando a gente percebe que a gente larga um pouco as certezas, assim, e presta mais atenção naquela pessoa que tá ali na tua frente, assim, eu acho que para elas que são da área da saúde, acho que é mais difícil, porque tem um monte de código da área da saúde que estão ali, né, e tal. Não, tem uma carga, não tem como negar, né, o conhecimento que elas têm, tipo, é muito maior do que eu tenho, por exemplo. Então, assim, quando a gente larga um pouco as certezas, assim, do que é ser feliz, do que o meu filho precisa para ser bem sucedido, né, e tal. Então, assim, quando a gente larga um pouco isso, é que a gente consegue achar as respostas, né, porque eu nunca vou me esquecer, fazia pouco tempo que tinha o diagnóstico do Vitor, eu tava indo com meu marido na época, né, com o pai dele, e a gente tava deitados os dois na cama, e assim começa um livro meu até, tipo, a gente tava deitado na cama olhando pro teto, assim. Daí a gente tava os dois acordados, a gente sabia que os dois estavam acordados, né. Daí eu falei assim, a gente precisa guardar dinheiro. Ele assim, pra quê? Pro Vitor? Pro Vitor quando ele crescer? Ele não vai precisar de dinheiro. O Vitor vai ficar... Eu falei assim, mas daí ele compra um carro? Ele assim, Daí eu falei assim, ele assim, mas ele pode abrir um lava-carro, né? Porque ele gostava de lava-carro. Ele pode abrir um lava-carro ou qualquer coisa. E a gente conversou sobre dinheiro e tal, guardar dinheiro. Só que isso nunca aconteceu. Não aconteceu naquela época, porque a gente começou a ser atropelado pelas coisas. Isso foi muito no começo, né? Por que eu falo isso? Porque foi um insight, tipo assim, de futuro, que naquele momento a ficha não tinha caído totalmente, mas caiu. Então, assim, não, a gente precisa pensar, porque quando a gente tem dinheiro, alguém cuida. Eu pensei, E ao mesmo tempo, não deixa de ser um jeito de pensar em outras formas de ser feliz, que não é a faculdade, que não é, sei lá, ser médico, engenheiro, arquiteto, doutor, sabe? Então, assim, isso a gente até falou antes, né? Isso às vezes é importante, assim, a gente rever o que é pra mim não é pra ti, não é pra eles também, né? Então, eu acho que quando a gente consegue largar essa certeza né? Ser feliz é isso. Ser bem-sucedido é isso. Sim. Dizem que isso fala de gente derrotada, né? Que tem que ser dentro do na verdade, padrão, eu não acho. Eu acho que uma pessoa derrotada é aquela que tenta se moldar o tempo todo para ser algo que não é, né? Então, assim, a vida escolar toda do meu filho, eu tive que defender. Eu tive que brigar. Eu tive que bater a mão na mesa para exigir que ele fosse atendido, porque ainda não existiam leis com relação a isso. E quando eu sentei na FURB para conversar com o coordenador do curso e tal, um querido lá, tipo, um amor mesmo. Aliás, ele foi super bem recebido. O Vitor foi o primeiro autista grau 3 que a FURB ensinou, digamos assim. E ele falou assim, mas eu não sei se ele vai... Se vai ser legal, se ele vai conseguir. Ele falou pra mim, o coordenador, se ele vai conseguir. Por causa do barulho, ele tava preocupado com o barulho, com as facas e tal. Por isso que eu fui junto também, né?
Daí eu falei, tá, mas não sou eu que vou dizer se ele vai conseguir ou não. É ele, tem que... E a diferença que eu senti é que lá, eu em vez de estar defendendo, eu tava falando daquilo que ele conseguia fazer. Tipo assim, eu tava vendendo ele, sabe? Assim, dizendo, olha, ele faz isso, ele gosta, ele não gosta. A gente chegou no ponto que eu pude pegar a potencialidade dele e botar numa caixinha. E dizer, não, mas isso aqui que ele vai fazer, porque isso aqui que ele quer fazer. E na escola ainda é muito aquilo que cada um deles precisa fazer. E a gente se frustra muito. Eu sei porque eu me frustrei muito com cada etapa, com cada série, com o que ele tinha que saber, com o que ele não tinha que saber, biologia, física, sei lá o que tudo. E às vezes a gente se frustra com certas coisas que pra ele como pessoa não vai fazer diferença. É a questão da inteligência emocional, de a gente trabalhar isso, trabalhar as potencialidades das crianças, não ser aquela coisa assim, ó. É por isso que a gente nunca tem como ser a mesma pessoa, porque esse tipo de maternidade exige uma visão, tipo, é aquela história. Em desenho a gente aprende bem, né? Perspectiva. Tu muda 1 centímetro, o pontinho da perspectiva do teu desenho, muda a visão todinha, né? Então, assim, o autismo te coloca em outro lugar. Não tem mais como tu ver da mesma maneira, né? E isso é dolorido, mas também tem coisas assim que às vezes te dão assim, um suporte para outras coisas que vêm depois. Sabe? E assim, essa questão de trabalhar o dia a dia, deixar eles serem independentes, tem muito dessa questão ali, de a gente não ver as potencialidades, a gente só ficar ali com, ele tem só 6 anos. Mas no meu tempo, eu já com 6 anos tinha que colocar roupa. Então, às vezes, tu voltar um pouco pro teu e não só pensar no autismo. Aí que pensar a gente pessoa. separa muito, a gente esquece de pensar a idade deles, esquece Aquela de pessoa lembrar, sem, né, que nem a gente falou, sexualidade, tipo assim, o resto, a pessoa, a gente separa, a gente né? só pega o laudo e fica aqui, protege tem muita coisa eles que não é do de, autismo, né? tem muita coisa que não é do autismo, é da personalidade. Eu vejo pelo Arthur, né, com 6 anos, e essa coisa que tu estás falando da roupa é uma briga minha, porque eu tenho uma avó, a minha avó é minha oma, né, e é a bisa dele. Pra que é uma coisa melhor do que oma que quer fazer tudo? Não, mas a minha oma, muito pelo contrário, ela é uma pessoa iluminada nesse mundo. Ela é diferenciada, porque ela sempre foi uma pessoa que sempre desenvolveu muitos netos, e a gente sempre fala que a gente é tudo muito pra frente, assim, por causa dela, porque ela sempre botou a gente pra frente. E com o Arthur ela sempre foi assim, ela sempre teve o banquinho, não tem agora aquela história torre montessoriana, de não sei o que. A minha avó sempre teve a torre montessoriana dela, porque a gente sempre teve o banquinho na pia pra lavar louça, ela botava os potinhos pra gente lavar louça desde pequeno, e tudo isso com o Arthur ela fazia. E a partir do momento que eu cheguei, o Arthur é autista e tal, não, tá, tudo bem, a gente só tem que, assusta muito ainda a questão das crises, né, os momentos de mais de inflexibilidade, rigidez, mas de resto eu falo, não, é uma criança, isso aí. E aí uma das brigas dela comigo é de botar a roupa, né? Porque ela fala, ele tem que colocar a roupa dele, né? E ela tem 85 anos e ele vai botar a roupa dele. Pode, ela chama ele inclusive de Futzi, que é um palavrão em alemão, né? Que não é muito legal. Mas, porque, né, ele é fofinho, enfim. E ela, não, ele vai colocar a roupa dele. Então ela fica lá com a maior paciência. Eu já tenho vontade de ir lá botar cueca, botar... E ela, não, ele vai tomar banho. Olha aqui, Futzi, o shampoo, depois a gente vai lá dar uma olhada, Vanessa, mas deixa ele fazer, sabe? Então, assim, ela tem muito isso. E eu já tenho todo esse cuidado, essa coisa de estar junto ali, né? Eu acho que é da mãe. O pai já tá lá ensinando ele a usar a faca, a colher, e eu, o garfo, e eu já tô lá, meu Deus, a faca vai cortar, não sei o quê. E não deveria ser, porque eu tenho toda essa coisa de entender que precisa desenvolver a criança, né? Mas quando é o teu, é tudo diferente. Mas sabe, né? tipo, a gente acordava muito cedo, eu levava o Vitor, eu moro em Dayal, e levava o Vitor pra Blumenau todo dia de manhã, né? E eu levantava, dizia, Vitor, vai se trocar, vai no banheiro e tal, escovar o dente. E o Vitor, numa das últimas podas, ele regrediu. Ele parou de fazer, ele parou de se vestir. Hoje eu tenho que ajudar ele a se vestir. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que refazer. Então, isso também às vezes é frustrante, assim, né? Então, assim, tipo, assim, e até pra ele, eu acho, sabe? Porque até pela idade dele e tudo, ele gosta, e ele parou, ele para. Ele não sei se a Pamela entende de podas, já leu sobre a poda neural, desculpa, né? A gente fala as coisas e não se dá o Lorenzo teve, no laudo dele, ele teve são laudo... várias, né?
o Lorenzo, ele andou normal, a gente recebeu o laudo com 2 anos e 8 meses, né? O diagnóstico de autismo. A gente fez o acompanhamento, também foi na pandemia, 1 ano e pouco, 2 anos. Que legal, né? É filho único, a pandemia, daí ele não tá socializando e tal. Daí fizemos acompanhamento e recebemos o diagnóstico. Mas o Lorenzo, no começo, ele caminhou cedo, falava, bagunceava, foi uma criança super... Foi agressivo? O Vitor parou de falar. Ele também. Daí ele falava água, falava mãe. Pô, 2 anos parou. E daí é nítido, E né? foi onde a gente foi atrás. Não, tem. Daí ela falou, mas tem a pandemia. Não, tem alguma coisa de errado. Tá errado porque foi... O Arthur também foi a pandemia. Daí tipo assim, hoje foi que ele tá voltando a falar, ele consegue agora montar a frase. Mas uma coisa também, voltando nessa questão da independência, me surpreendeu essa semana com o Lorenzo, porque a gente faz crepioca. Ele pegou, a gente colocou o prato, ele vai lá na geladeira, pegou o ovo, quebrou o ovo, botou a tapioca, fez, só não deixa mexer no fogo, né? Porque daí já é um... Sim, eu sempre falo pra ele, isso aqui é a parte do adulto, mas ali... Mas Normal. assim, ele vê nós fazemos todo dia, então ele pensou, eu sei fazer. Daí ele fala, ovo, ovo, só a tapioca ele não sabe. Daí ele fala, esse que é a farinha, né? Daí ele coloca ali, mas ele mexe, ele faz tudo. Então essa questão de a gente, às vezes, abrir mão. Deixa fazer. Dá oportunidade, Porque né? às vezes o Lourenço também tá lá com o ovo assim, tá as E cascas dentro do negócio e não e correr fica... fazendo atrás, consertando, né? Porque isso também desmotiva. Porque que nem ele também, daí tu fica pensando, tá lá com o ovo assim, daí cai metade das cascas dentro, daí tu fica, meu Deus, eu podia estar fazendo, eu não tô gastando, mas às vezes é a forma dele aprender e a gente limita. Daí essa questão de a gente não querer sujar, naquele momento, não, vamos fazer rapidinho, já vamos correr pra escola, mas deixa. Daí não deixa fazer, depois paga pra fazer. Depois Nas clínicas. Exatamente. Então, meninas, tá ótimo. A gente não para. Gente, a gente não para de falar. A gente pode fazer a parte 2 aí. Podemos fazer a segunda parte. Eu queria A que gente cada uma, eu acho que deixa... deixa... falar mais dele pra cima. Tadinha, ela ficou... Não, porque elas se empolgaram. Sim. Mas ela pode falar, vamos fazer assim, eu vou deixar vocês agora aberto aqui para dar uma mensagem para os pais e mães, que acredito que tem muita gente talvez recebendo o diagnóstico, né? A gente sabe que toda hora tem pessoas recebendo o diagnóstico, a gente sabe o quanto é difícil. E eu gosto de deixar aberto o final para cada uma deixar uma mensagem para essas mães e pais que estão acompanhando a gente. Então agora começa. Começa. Acho que primeira coisa, assim, que parece, assim, que é meio romantizar, mas não deixe de colocar amor na coisa, né? O amor move, né? Então, assim, eu sei que vai dar medo, eu sei que vai dar desespero, a gente vai chorar, a gente vai cair, a gente vai entrar naquele buraco fundo, mas acho que o principal, assim, é manter essa coisa acesa sempre da questão do amor, assim. O amor move montanhas, ele move mesmo, ele nos motiva. Então, a partir disso, assim, pegar aquele amor que a gente tem pelo nosso filho, ser a mola propulsora de quando a gente chegou lá naquele fundo do poço, para que aquilo nos traga para a superfície de novo. Vivenciar o luto, acho que a gente tem que vivenciar também. A gente tem que acolher as nossas dores, tem que acolher esse momento e tá tudo certo, né? Sim. A gente só não pode ficar lá naquele buraco. Não morar no luto, né? Não. Então, assim, aí de novo, usar o amor como mola propulsora para sair desse buraco, para sair desse luto. A gente às vezes pensa que dentro, né? Eu até ouvi um negócio hoje assim que tratar o autismo é muito caro, Sim. Vivenciar o autismo é muito caro. E realmente às vezes a gente não, como a gente já conversou, a gente não tem políticas públicas, a gente não tem, às vezes, suporte, mas se quem puder ter, né, se tem na sua cidade, se tem, às vezes, ou pesquisar, às vezes, alguma mãe que tá ali, que dá dicas, que tu possa poder, né, tentar usar em casa, tentar fazer em casa. Eu acho que a maior dica da vida, assim, é a gente se empoderar,
né? Tem tanta informação boa na internet, tem muita coisa ruim também, tem muita coisa ruim, mas assim, a gente tentar se empoderar, porque eu penso que os pais têm que fazer parte dessa equipe ali, né? E como a gente tem a questão do amor, a coisa muda um pouco de conotação. Outra coisa que eu acho, agora eu vou falar um monte, descompensei os recados. Outra coisa que a gente tem que pensar é que o autismo, né, ele tem questões multifatoriais, a gente vai pensar em genética, a gente vai pensar em ambiente, vai pensar na questão biológica. Então, assim, tem muitos fatores, tem muitas questões. Então, às vezes, não tentar ficar procurando o pelo em ovo, mas tentar buscar, assim, as potencialidades dos nossos filhos, buscar o que eles gostam e em cima disso, porque tem hiperfoco, não sei no que. Busca no hiperfoco, o que a gente pode buscar, o que a gente pode conseguir. Eu vou pegar o hiperfoco para alfabetizar, a Nani pegou o hiperfoco do Vitor para profissionalizar, né? Então, trazer isso para tona, trazer isso para trazer as potencialidades dos nossos filhos. E enfim, eu acho que assim, é um recomeço de vida, é um recomeço da família, é um recomeço pra gente na sociedade. E buscar ajuda, assim, se possível, né? Como a Nani já até comentou, a questão do alto índice de suicídio das mães, principalmente. Tem estudos que falam, né, de que o estresse que as mães vivenciam é o mesmo de soldados de guerra, e nesse mesmo estudo ele coloca até, as pessoas quase não falam isso, mas das pessoas que vivenciaram o Holocausto, né? Eu achei aquilo tão mais pesado, né? Tem artigos que falam da questão do cortisol tão aumentado nas mães. Então, até as doenças, né, em si, a mãe tem mais probabilidade de ter câncer, a gente sabe, porque a gente tá 220 a mais ainda. Então, assim, então da gente, se possível, às vezes buscar ajuda. Às vezes não pode não ter dinheiro para ir pro psicólogo, mas exame de rotina, mas o exame de rotina, cuidar da saúde, às vezes ter uma amiga para poder trocar, né? Uma pessoa que possa te ouvir, né, sem te julgar. Eu acho que isso já são bons pontos aí pra gente começar a tentar olhar as coisas de um jeito diferente com relação à maternidade. Acho que é isso. Então, e eu acho que o meu recado principal, acho que como mãe e como terapeuta, é de entender que o diagnóstico não é a terra arrasada, que não é um fim do caminho. Eu acho que o melhor e o maior conselho que eu posso dar é de tentar conhecer o máximo possível seu filho, o máximo possível de realmente ver as potencialidades dele, de respeitá-lo dentro daquilo que ele porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem buscado, quanto terapeutas principalmente, de muito respeito, de muito cuidado, de trazer essa questão, né, de que o atípico não é atípico, ele é daquela forma, e aquele é o jeito dele, o funcionamento dele, a gente precisa respeitar isso. É um exercício diário, né? Porque eu digo agora também como mãe, a gente sabe como é ruim quando as pessoas olham quando o nosso filho faz alguma coisa diferente, ou fala alguma coisa totalmente desconexa, ou fala, né, uma coisa totalmente fora do contexto. Mas assim, eu acho que esse respeito, esse amor pelos nossos filhos, que a Eliandra também falou, eu acho que ele que vai mover, né, todo o desenvolvimento deles. Uma coisa que a Lelê não falou, mas agora eu vou falar como terapeuta, é uma frase dela, né, viver é terapêutico. Então, às vezes, a gente tem essa coisa muito de, eu não consigo colocar em tantas terapias, eu não tenho tanto dinheiro, mas viva com seu filho, né, dentro do possível, passeie com ele na pracinha, se der 5 minutos, 10 minutos, né, leve no cinema, tente, a gente faz aproximações. Hoje eu tive essa experiência super ruim com o dentista, mas ele já tá remarcado daqui a 2 semanas novamente, então eu vou me preparar melhor para isso, e assim a gente vai fazendo, né, não esconda os seus filhos, não tente mantê-los, né,
não esconda, né? De casa, Não deixa dentro de casa. É difícil. Né? Nós sabemos o que é os olhares, a gente sabe o que é correr atrás de uma criança numa pracinha, é ter um adulto no meio de um restaurante que entra numa crise, né, Nani? Porque não quer ir embora, né? E é um homem gritando alto e a gente fica lá junto. É difícil, mas a gente dá conta, né? Então, assim, não desistam, não escondam, não é o fim do caminho, é só um caminho diferente, né? Vai dar tudo certo. Não sei nem o que falar. Eu acho que o que eu diria é que eu tenho um mantra pessoal, né? Respira, cuida de ti, esteja pronta. Eu repito isso pra mim, né? Respira porque eu literalmente desmaio. Eu desmaio porque eu paro de respirar, né? Então, assim, agora eu consegui me reconectar com algumas coisas e tal, mas assim, eu desmaiava mesmo, porque eu parava de respirar, porque a gente se ocupa de tudo menos da gente, né? Eu cuido de ti, que é aquela história que eu falei, que a gente precisa se cuidar para cuidar bem deles, né? E esteja pronta essa história da gente ir atrás, da gente se informar, da gente saber o que tá fazendo, como tá fazendo, por que tá fazendo, até onde pode ir, né? Porque é isso que faz diferença para eles. E eu diria também, mais ou menos isso que a Vá falou agora, preste atenção àquela pessoa que está ali na tua frente. Sim. Porque eu passei por muitas coisas com relação ao que é o certo no autismo, né? Então, assim, coisas que eram certas não são mais, coisas que diziam que eu era coisa da minha cabeça hoje estão lá dentro do DSM. Então, assim, presta atenção na tua criança, presta atenção no teu filho, no teu adolescente, no teu adulto e o que é bom para ele, porque tem tanta terapia, tem tanta coisa que hoje tá muito assim divergente ainda, porque isso é importante, isso é besteira, isso ficam brigando, às vezes é briga de ego, às vezes nem é uma briga legítima, às vezes nem é uma briga legítima, é uma briga de ego, né? Então, assim, presta atenção no teu filho. Existem protocolos hoje, vou tirar o glúten. É besteira, que cretinice. Faz o protocolo pro teu filho. Melhorou. Tá, então por que não? Né? Funciona pra uma mim, experiência. funciona. Primeiro, vamos lá. Uma coisa é unânime dentro do autismo, não se sabe tudo. Não então, se assim, sabe nada. Onde não se sabe tudo, tem espaço para muita coisa. Então, assim, prestar atenção neles, efetivamente, o que faz diferença, o que não faz. Tem uma amiga nossa que diz que ela sabia quando o Vitor ia desorganizar, porque eu desorganizava antes, né? Porque quando a gente começa a prestar atenção, a gente sabe, essa música vai esse é o problema. Essa música, essa luz, a gente já começa, a gente sabe qual vai ser o problema. Isso é bom por um lado, que a gente consegue modular as coisas, e por outro a gente vai para onde esperar, né? Então eu diria isso, cuida de ti, respira e se informa, esteja pronta para aquilo que der e não faz por eles o que eles podem fazer. Eu acho que isso isso eu acho que agora você vai reclamar mais, mas esse de não fazer por eles o que eles podem fazer é muito legal a gente colocar, porque eu acho que mãe é mãe, vai servir de todas as formas, mas o que a gente puder deixar ele ser independente, porque antes de tudo, antes do autismo, eles são pessoas. Isso eu mudei, porque eu tinha muito daquele de ver o diagnóstico, né? Aquela ideia do coitadinho, deixa que a mamãe faz, deixa que a mamãe faz. Aí a minha mãe também falava isso, não, ele consegue. Por que em casa ele faz? Porque minha mãe não fazia, e eu fazia. Então eu comecei a mudar. Não, eu vou enxergar o Lourenço como uma criança. Chega das pessoas falando, eu vou enxergar ele vai tentar. O que ele consegue fazer, eu vou deixar ele fazer. É que pra ver o teu filho inteiro, tu não pode ver só autismo, entendeu? Sim. Isso é o problema. A gente vê o diagnóstico. A gente teve umas conversas acaloradas entre nós aqui, porque a minha visão é um pouco diferente, às vezes, de algumas coisas, né? Então, assim, não é romantizar, mas é que a gente fala do luto à luta, né? E eu acho muito perigoso isso, porque quando a gente luta contra o autismo, não tem cura. Hoje não tem cura. Sim, então, tem muita gente que fala que autismo é parte do meu filho. Autismo é parte do meu filho. Então, se eu luto contra o autismo especificamente, eu estou efetivamente lutando contra o meu filho. Então, assim, a gente tem que lutar contra a sociedade. Essa é a luta que a gente tem que comprar, entendeu? E a gente tem que... alta performance, é trendiar. É que tu vai...
É que assim, autismo é aquele passinho de formiguinha, né? Então, cada dia é um passinho. E a gente vai conseguindo conquistar várias coisas nesses passinhos. A gente não pode querer atropelar, né? A gente tem que, sim, no tempo deles, porque tem muito daquele do tempo do desenvolvimento, mas a gente tem que entender que é um tempo deles diferente. Ele tem que estar dentro do marco do desenvolvimento. Você fala, é diferente. Muito bom, isso aí é diferente. Então, a minha pega Santos, Ela que sempre aprender. fala dos marcos de desenvolvimento. Porque tem um marco de desenvolvimento, tá errado, então vou procurar ajuda. Não tá dentro do que ele teria que fazer nessa idade. Mas entender, é aquilo que a Eliana falou, né, dos pares, né? A gente tem que entender que o desenvolvimento dentro, né, comparado com os pares, né, com as crianças da mesma idade, nem sempre vai ser o mesmo. Não. Em todos, e aí eu falo da parte motora, todas elas, né? E aí a gente respeitar. E aí, de novo eu falo do respeito, porque o que eu vejo muitas vezes no consultório é isso. É os pais não respeitando aquele desenvolvimento do seu filho. Sim. E não é uma questão de tipo assim, não dando, estimulando. Não, é que tem coisas ali que é biológico, é orgânico. É aquilo, né? E outra coisa, né? Tipo assim, não adianta tu querer um filho calminho se tu não é calmo. Sim, fica não adianta beijando tu querer um filho que coma salada se tu não come salada. São N questões, assim, tipo, a gente... Somos esponjas, acho melhor a gente parar de falar. Então, mas essa questão aí, a gente é o reflexo. Sim. O que tu faz, teu filho vai replicar. Exato. Então, tem a mãe que fica berrando que nem uma doida e quer que o filho fique quieto ali no canto dele. Então é isso, meninas, a gente vai ter que marcar, eu acho que um segundo. E a edição vai ter que trabalhar, né? A edição vai trabalhar bastante, né? A gente pode marcar umas conversas informal também. É bem legal a gente adora. A gente gosta de falar, né? E é muito bom essa questão de troca de informação, né? Eu acho que a gente absorve, né, cada vez um pouco mais de experiência, por isso que eu gosto de sempre levar para todas as mães que procuram informação, que seja informação correta. Por isso que eu digo assim que o podcast Amar hoje, ele traz informações de pessoas que pensam no autismo, que não só no autismo, mas pensam na pessoa autista, né? Eu digo assim, porque a pessoa é autista, tá ali junto, e a gente tenta levar a informação mais direta. Uma informação correta, agora a gente tá fazendo com as mães, porque a gente sabe como que a gente às vezes não tem voz, nem na política, nem na saúde, a gente tem um pouco de dificuldade, mas vamos caminhando e eu acho que vai melhorando conforme vai avançando, né, essa questão também da política em si. Queria agradecer novamente vocês por terem vindo lá de Blumenau, né, para participar aqui com a gente. Vamos fazer mais vezes, vamos conversar informal, né, e vamos passando a informação também. E é isso. Tá bom. Obrigada, a gente agradece, né? Muito obrigada. Agradecemos o A espaço. gente agora é obrigada, né, a trocar, ir embora conversando. Conversando. Ainda, Então tá bom.